Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h44, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira. Vou falar mais uma vez, né? Continua a promoção aqui hoje. Quem acertar o palpite do jogo entre Corinthians e Palmeiras no domingo à noite vai concorrer na segunda-feira a uma feijoada ou uma parmegiana presente do Ambar, bar e restaurante. Então é só você 3440-1009 dar o seu palpite. E nós estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Karen Kaori Miyamoto para a gente falar a respeito de um assunto bastante interessante. Lancheira das crianças. Bom dia, Karen. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom, hoje em dia, a gente comentava aqui antes de começar o nosso bate-papo, na minha época, a lancheira como é que era, até eu estou visualizando aquela lancheira azul e branca e tal, e como isso evoluiu. E há algum tempo nós temos a cantina escolar, né? O que as mães, os pais têm colocado na lancheira dos filhos hoje, cara? A gente conversa bastante isso dentro da prática clínica, né? Porque as mães trazem, às vezes, essa dificuldade. Então, o primeiro passo, muitas vezes as crianças, elas querem brincar em vez de comer, é o momento que elas precisam realmente comer. Então, eu acredito sempre que é uma parceria entre os pais, os responsáveis e a escola para trabalharem além da alimentação, sobre educação alimentar lá, né? Então, conversar com as crianças para que elas entendam, para que a sala esteja alinhada com uma alimentação bacana, completa. O que a gente tem agora do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia publicado pelo Ministério da Saúde, que a gente sempre exalta aqui no programa, né? Eles trazem muito que a alimentação de todo mundo, incluindo as crianças, precisa ser feita de alimentos principalmente in natura ou minimamente processados. Então, os pães simples, queijo, frango, as frutas, muitas vezes, né? A gente sempre ressalta que a necessidade de levar uma lancheira ali térmica, com gelo ali, aquele gelzinho e gelo, né? Que você consegue comprar tranquilamente, congela certinho. E manda sempre um pratinho ali completo para a criança. Eu gosto sempre de ressaltar também a necessidade de entender qual é o momento desse lanche, né? Então, por exemplo, a criança, ela acorda de manhã, ela estuda no período da manhã, então ela toma um cafezinho da manhã, chega ali, toma um lanche que não vai atrapalhar no almoço. Uhum. Agora, por exemplo, as crianças que estudam à tarde, elas almoçam antes, né, que é uma das refeições principais, e depois ela vai fazer esse lanche da tarde. Então também a gente tem que entender essa dinâmica para nunca atrapalhar as refeições principais, almoço e jantar, mas serem suficientes para cobrir a necessidade da criança nutricionalmente e também satisfazer essa criança, né? Para que ela tenha prazer nessa refeição. E a criança, eu vejo o meu neto. O meu neto, ele gosta de opinar do que ele vai comer. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque se ele tiver bons exemplos, ele vai optar sempre por uma fruta interessante, enfim. Mas a maioria das crianças não acontece dessa forma, né? Eles acabam se deixando levar pela cantina, né? E aí, como é que a gente faz? Aonde entram os pais nesse sentido? O que o senhor falou é muito importante, da criança participar da compra, da montagem. Durante ali a montagem, você ressaltar a importância, por exemplo, de um queijo, do requeijão, da fruta, ou até mesmo do suco, né? Integral, natural, quando coloca ali. Por isso eu também gosto muito quando a escola discute sobre esses assuntos. Hoje em dia, na minha época, por exemplo, a gente não discutia sobre nutrição na escola. Era normalmente naquela aula de, por exemplo, do sistema gástrico, que falava sobre, assim, meio por cima do que fazia bem pro corpo, mas a gente nunca discutia essa necessidade. Hoje em dia a gente tem oficinas nas escolas, né? A gente tem o PNAE também, que hoje em dia é super forte, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tá ali agindo, tá incentivando uma alimentação mais completa para as crianças do sistema público, né? Então isso é muito bom. Então eu acho que, assim, a criança tem a autonomia de entender, isso é o principal, junto dos pais e da escola. A escola também tem que contribuir com as cantinas que têm iniciativas mais saudáveis, né? Tanto para a criança quanto para o ambiente. Então, aquela cantina, por exemplo, que vai vender sempre salgadinhos, bolachas, pirulitos e doces, elas têm um impacto negativo para a saúde dessas crianças e também para o meio ambiente por causa do plástico das embalagens. O que a gente tem muito ressaltado ultimamente dentro desse assunto da alimentação escolar é sobre a obesidade infantil. Então, a gente tem projeções muito pessimistas aí para 2050, 2030, né? De muito mais da metade da população infantil tendo obesidade. Então, na escola, que é um período que as crianças passam muito tempo, um longo período do dia, eles têm que caminhar ali juntos, senão vai ser uma luta bem mais complicada, né? Mas eu não sei como nós sobrevivemos. Ela tá falando aqui lancheira térmica, criança participar da escolha.
No nosso tempo, quem está assistindo, era aquela lancheira ali de plástico, levava um quissuco, um pão com taio. E se reclamasse, ganhava um cola-brinco com taio. Sabe o que é um taio? Você faz um corte no pão. Pão com taio. Faz um corte no pão e leva. Pão com taio chamava. Então você levava um pão com taio, uma garrafinha não térmica de quissuco. E se falasse alguma coisa, ganhava um cola-brinco ainda. Sabe o que é um cola-brinco, Marcos? Não. É um tapa no ouvido. Pá, cola o brinco e vai pra escola, moleque. Não reclama não. Que é isso que tem pra hoje. Mas tudo bem, respeitado os momentos, eu acho que hoje é uma outra situação muito importante. Não existia cantina, não existia nada. Mas eu queria te perguntar, como é que os pais convencem a criança que ela é sugestionada por uma mídia de consumo, que ela tem que levar a maçã e não levar aquela porcaria cheia de conservante? Como é que você consegue o convencimento disso hoje? Ainda com os coleguinhas, com tudo isso. Comendo do lado, papai, mas tá todo mundo comendo aquela porcaria, eu também quero. Como é que você faz esse trabalho hoje na mente de uma criança para que ela tenha uma alimentação saudável? Porque tudo que um pai quer é que o filho tenha alimentação saudável, mas o pai não tem alimentação saudável. Ele come porcaria. Acho que é o exemplo, né? Principalmente então, o exemplo. Começa daí. Com exemplo. Como é que começa isso daí? Eu acho que essa é uma iniciativa, assim, multifatorial que a gente conversou. Então, o exemplo dos pais na casa, dos avós responsáveis, dependendo de com quem essa criança fica. Na escola, eles incentivarem essa alimentação. E tem muitas escolas, então, hoje em dia, agindo muito mais em cima disso, né? Não, a escola ganha comissão na cantina, ela quer que gaste na cantina, tá? Eu acho que assim, existem prioridades, né? Se a gente quer os nossos alunos ali nutridos, porque a nutrição também faz parte do ensino, da cabeça funcionando melhor, do sistema imune mais positivo. Então, existem essas prioridades diferentes das escolas, né? O comercial nunca pode sobressair ali da saúde dessas crianças. Então, eu acho que é isso. É a educação dentro de casa, a educação dentro das escolas, que os amigos compartilhem disso. A gente tem que conversar muito, falar muito com as crianças. Porque a gente, às vezes, acaba subestimando, falando, não, meu filho, ele é muito novo para entender isso. Mas não, as crianças são muito mais inteligentes do que a gente imagina, né? Então, as crianças, elas têm uma adesão ali, uma mudança neurológica muito mais forte do que nós adultos. Então, falar, por exemplo, quando você come um alimento saudável, positivo, bacana, você vai estar mais forte para fazer uma coisa de interesse. Por exemplo, brincar, para correr, né? Para jogar alguma coisa com seus amigos. Se todo mundo comer, todo mundo vai brincar melhor. Então, assim, as crianças vai ficar menos doente. Porque ninguém gosta de ficar doente. A criança sabe quando ela fica doente, como é negativo para ela, como que tem toda essa falta, né? Tem que agir como uma coisa muito mais positiva do que ameaça também, né? Se você não comer isso, você tal coisa. Daí não adianta, porque daí a criança sempre vai ficar naquilo. Nossa, se comer isso vai te dar espinha, não come essa porcaria. Eu lembro até hoje que uma tia minha, quando era pequena, ela olhou pra mim e falou assim, se você tomar refrigerante, você vai ficar cheia de celulite. A gente fala isso lá. Nossa, eu fiquei traumatizada, assim, eu parei de tomar refrigerante. Isso ainda funciona. Mas... A minha não bebe refrigerante. Hoje em dia a gente entende que é isso, é multifatorial. Então, casa, escola, responsáveis, os amigos juntos, conversar bastante, né? Dar essa autonomia para as crianças. Então, às vezes a gente faz uma coisa muito expositiva sem explicação. Se para nós adultos não resolve, eu chegar e falar assim, olha, come isso, pronto, acabou. Não, come isso porque X, porque Y, porque Z. Para a criança é a mesma coisa. E eles vão entender. Participar disso de fazer a comida, fazer a lancheira também faz total diferença. No seu ponto de vista, quando a gente fala de intervalo, porque as crianças só comem no intervalo que a gente chamava de recreio. Né? Recreio. Esse tempo que a criança passa sem comer ainda é usual, isso tá legal, porque, por exemplo, chega lá de manhã às 7 horas na escola, vai comer só 10 horas, depois vai embora meio-dia. É uma refeição durante toda a manhã. É suficiente isso no ponto de vista nutricional? E só antes de completar, eu tenho percebido que as crianças não querem comer antes de ir para a escola. Os meus filhos mais antigos já não faziam isso, agora a minha filha, que é uma filha de 10 anos, também não quer comer. Come alguma coisa? Não, pai, não quero. Eles querem sair sem comer nada. E eu não consigo convencê-la a comer algo antes de sair de casa. Ela fala que vai só comer no intervalo. No intervalo é 10 horas da manhã. Tá certo isso? Não tá errado? Assim, o ideal que a gente fala é realmente tomar um cafezinho da manhã, mesmo que leve, quando a criança tem uma aceitação melhor, pode ser uma vitamina, um iogurte, uma coisa mais tranquila, e depois fazer esse lanche, né? Mas tem crianças, por exemplo, que se come igual adulto. Tem criança que come 10 horas e tá tranquilo. Não vai fazer mal para ela. Então é importante a gente dar aquela régua, assim, quando tá perto do intervalo, tá com muita fome, chega com muito assim esbaforido para comer no intervalo, porque daí vai ter que colocar um café da manhã.
né? Acordar mais cedo, comer tranquilo também, porque às vezes é essa pressa, que a criança já acorda em cima da hora, o pai já tem que incentivar a colocar a roupa de açaí. Da criança não tem nem tempo de sentar, acordar direito pra comer. Então, às vezes, eu incentivo isso. Acorda um pouquinho mais cedo, toma um café da manhã mais leve. E assim, se a criança realmente, ela chega no intervalo bem, né? Não tá cansada, não tá com tanta fome, e o intervalo é suficiente, daí também tudo bem. Mas, por exemplo, eu gosto que a criança que não toma o café da manhã tenha um lanche mais reforçado. Então, que tem ali um lanche mais reforçado para nós. Eu até queria fazer esse apanhado de um lanche, né? Exemplos de lanche para que a gente leve isso para casa, né? Então, por exemplo, um pão com requeijão, queijo, ou um patezinho de frango, de carninha, de atum em lata, aquela atum em água, é super prático pra gente fazer, com uma cenourinha ralada e alface. Fechou? Isso não estraga até as 10 horas? É lancheira térmica. Ah, é a térmica? É. A térmica. Como que eu sobrevivi com a de plástico? Que era o pão com taio, né? Não tinha tudo isso. E daí, porque também são fontes de oportunidades, né? Uma vez que você coloca a cenoura, que você coloca a ervilha, que você coloca a alface junto, é uma oportunidade de vitaminas e minerais para essa criança. E junto desse lanche, colocar ali ao lado um suco integral, mas preferencialmente a fruta junto. Tem bastante mães que gostam de colocar iogurte porque as crianças têm uma adesão melhor, ou faz o iogurte batido com uma fruta para beber como uma vitamina junto disso. E dentro desse pão, né, então o pão, ou é pão, ou pode ser aquele rapidez, ou pode ser uma massa de pizza que você faz em casa, com aquela massa base pão mesmo, que você faz, a criança tem mais interesse. Daí tem aqueles toppings, né, que eu gosto de colocar sempre um laticínio também, que é uma oportunidade de fonte de cálcio para criança. Então, requeijão, queijo, cottage, ricota. Daí a proteína, pode ser um PTS, pode ser uma pastinha de grão de bico, pode ser um frango, peito de frango cozido, uma carne moída, um atum. A proteína texturizada de soja, que a gente encontra, né? A gente cozinha, pode temperar ali com molho de tomate, pode temperar da forma que precisar. O que é? Como que é? É a proteína texturizada de soja. O que é isso? Ela vem como se fosse assim, grãozinhos, você hidrata, depois cozinha. Onde compra isso? Tem vários locais, assim, em casa de a granel tem bastante, em casas veganas, aqueles... Eu chego lá e peço, como que eu peço isso? A PTS. A PTS? Não, é PTS, na verdade, é proteína texturizada de soja. Eu nunca comprei um negócio desse. É bem bacana, assim, é uma proteína, assim, uma quantidade de proteína boa. Ela vem em pó? O que é isso aí? Não, ela vem como se fosse, assim, uma carne moída. Só que daí você hidrata ela e daí você tempera da forma que você quer. Tem gosto isso? Tem. Gosto bom? Gosto bom, assim, tem a gosto PTS bom. que é defumada, que não é defumada. Comeu, Godinho? Não. Ellen? Tá meio aqui. Achei bom. É muito bom, assim, Nunca depende comi. muito do tempo. É saber fazer. Tudo E criança feito, gosta disso? fica bom. Gosta. Então é isso, a gente normalizar, né? Por exemplo, a criança vai comer o PTS, a gente fala assim, Feio, nossa, de olhar não é sei. feio. Não, é normal. Bonito. Porque também tudo tempero, as crianças comem pelos olhos também, né? Principalmente a sua descendência, a comida de vocês é linda, a gente come comida pelos olhos. Não, com certeza. Mas assim, a gente não dá um peso negativo sobre a comida. A criança vai criar as opções, vai criar as impressões dela, né? E daí, dando uma continuidade disso da proteína, junto disso, o tomate, a alface, rúcula, as folhas, né? E sempre uma frutinha, um suco, o iogurte também pode entrar dentro disso, não tem problema nenhum. Então, isso que eu considero um lanche bem completo, que vai satisfazer a criança até a hora do almoço, né? Tudo certinho. Karen, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, né? E que os pais, né? Também peguem essas dicas aí e deem os bons exemplos para que as crianças também possam ter nas suas lancheiras, né? Alimentos saudáveis. Muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Até mais. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.